Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Química em Questão, professor Leandro. Estou trazendo para vocês aqui dessa vez uma questão para a gente resolver de tabela periódica, configuração eletrônica, uma questão que já apareceu aqui, olha, no vestibular da Universidade Federal do Paraná e vai ser uma aulinha para a gente. Temos essa questão para poder resolver e temos também teoria, revisão de matéria, conceitos aqui, exatamente para a gente conseguir resolver a questão juntos, tá? Então vamos revisar, vamos estudar química e resolver exercício. Sempre a gente tem que estudar a química fazendo questões, porque é assim que se aprende, vendo como a teoria será cobrada nos exercícios, tá? Então a gente tem aqui, olha, a nossa aulinha antes de olharmos para a questão propriamente. O que a gente vai precisar de ferramenta para responder essa questão? O que tem na nossa teoria? O diagrama de Linus-Pauling, que é exatamente essa ferramenta aqui que vocês estão vendo. Isso vocês precisam ter em mente, tá? Isso é conhecimento químico para você, na hora da prova, saber resolver as suas questões. De repente, pode ter uma prova que vai te mostrar isso, né? Vai te dar lá o diagrama de Linus-Pauling, mas geralmente não aparece não. Você precisa ter isso em mente para se lembrar de como faz a configuração eletrônica e assim poder acertar as suas questões na prova, tá? Então vamos entender. Olha o que a gente tem aqui no diagrama de Linus-Pauling. Nós temos as letras de K até Q, temos os números de 1 a 7 e temos as letras minúsculas aqui, olha, S, P, D e F. O que é cada informação dessa pra gente? Então vamos olhar aqui, ó. As letras de K até Q representam camadas eletrônicas, tá? Então a gente tem 7 camadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de K até Q. Os números de 1 a 7 são níveis energéticos, tá? Então a gente tem aqui, olha, do 1 até o 7, 7 camadas, 7 níveis, tá? Quando a gente fala em camadas, a gente fala nos níveis, ok? E a gente tem os subníveis, que são as letrinhas minúsculas aqui, justamente, olha, dentro de cada nível, tá? Então a gente tem o subnível S, P, D e F, tá aqui. S, P, D e F são subníveis. Então o diagrama de Linus-Pauling apresenta para a gente camadas eletrônicas, níveis energéticos e subníveis energéticos, tá? Dentro dos quais a gente vai distribuir os elétrons na hora que a gente for fazer a configuração eletrônica. Vocês devem estar ouvindo um cachorro latir aí, né? Sempre é assim. Vocês sabem que quando a gente grava vídeo, na hora que ligou a câmera, o cachorro late, passa a ambulância, acontece tudo, né? Mas vamos seguir aqui com a nossa aula. Então, a gente tem mais uma informação aqui, olha. Falando dos subníveis, a gente tem um número determinado de elétrons que a gente vai colocar em cada subnível, tá? Então, no subnível S, a gente coloca até 2 elétrons. No P, até 6 elétrons. No D, até 10 elétrons. E no F, até 14 elétrons. Então, aqui nessa coluna da esquerda, vocês estão vendo o número de elétrons que vai entrar em cada uma das camadas eletrônicas ou níveis energéticos. Por quê? Vejam aqui a camada K, o nível 1. A gente só tem o subnível S. E no subnível S só podemos colocar 2 elétrons, tá? Então eu vou colocar aqui um S2, tá? Aí a gente sempre coloca um número de elétrons aqui na parte de cima. Eu não vou escrever aqui porque a gente vai fazer isso justamente na hora de resolver a questão, tá? Mas um número pequenininho que vocês vão ver aqui em cima do subnível é o número de elétrons que está ali, tá? Então, a gente vai colocar até 2 elétrons no subnível S aqui do nível 1. E o nível 1 só tem o subnível S. Então, aqui a gente só vai ter 2 elétrons nessa linha, né? Na camada L, nível 2, a gente já tem 2 subníveis, ó, S e P. No S cabe 2 elétrons, no P cabe 6. Então, a gente vai ter uma soma aqui dos elétrons no subnível S e no subnível P. 2 no S, 6 no P, 8 elétrons, tá? Então, a camada L, o nível 2, comporta até 8 elétrons. E aí a gente vai sucessivamente, né? Na camada M, nível 3, a gente tem 3 subníveis, ó, S, P e D. No S cabe 2, no P cabe 6, no D cabe 10, igual tá aqui, ó. Então é a soma disso também. 2 com 6, 8, com D, 10. Então nessa camada vai até 18 elétrons, tá? Na camada de baixo, camada N, nível 4, a gente já vai ter
mais um subnível que aparece aqui, que é o F, ó. Então, vocês vão ver que nas camadas N e O, níveis 4 e 5, é onde cabe mais elétrons, porque é onde aparece o subnível F, onde vai até 14 elétrons nele, tá? Então, nessas duas camadas, cabem até 32 elétrons. Depois já diminui de novo, olha. A camada P, nível 6, tem o subnível S, P e D, então até 18 elétrons nela. E na camada Q, nível 7, temos os subníveis S e P, 2 no S, 6 no P, até 8 elétrons nessa daqui, tá? A gente sempre começa colocando os elétrons aqui na camada mais interna, no nível mais interno, tá? Na camada K, nível 1. Então a gente sempre vai partir daqui, tá? Vindo na direção até chegar aqui embaixo. Vocês vão ocupar aqui até a camada 7, até aqui embaixo, se tiver muitos elétrons para distribuir na configuração, tá? Caso contrário, a gente não vai chegar até lá embaixo. Mas é importante que você tenha em mente essa ferramenta. E as setas aqui, o que significam as setas? É a direção que a gente precisa seguir na colocação dos elétrons aí, quando a gente for fazer a distribuição, tá? Então a gente sempre começa por aqui, tá? Aí terminou a seta, pega aqui o final da próxima, terminou, pega o final da próxima e assim vai, tá? Então a gente sempre vai colocar os primeiros elétrons aqui, olha, no 1s, terminou a seta, vamos pegar o final da próxima, os elétrons seguintes no 2s, terminou a seta, vamos pegar a próxima, depois 2p, 3s, terminou, pega a próxima, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s. Então a gente tem que seguir essa ordem na colocação dos elétrons, tá? Vai lá pela primeira seta, terminou ela, vai para o final da próxima. Isso daqui, se você fizer no seu caderno, assim, de uma maneira bem organizada, colocando as setas na diagonal, assim, olha, você não vai errar, tá legal? Vamos ver a questão agora para a gente entender como então esse diagrama de Linus Pauling é aplicado, tá? Olha só. Então, Universidade Federal do Paraná. Olha o que o enunciado diz aí pra gente. O subnível mais energético do átomo de um elemento é o 4p3, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Que o subnível mais energético do átomo de um elemento, então ele não está dizendo para a gente qual é esse átomo, né? Ele só diz que pertence a um elemento, e aí o nível mais energético dele é o 4, tá? E o subnível é o P com 3 elétrons aqui nesse subnível P, tá? Então a gente tem nível 4, subnível P ocupado com 3 elétrons. Esse é o subnível mais energético desse átomo em questão aí que o enunciado está mencionando para a gente, mas não diz qual átomo é, só menciona o subnível mais energético dele, que é exatamente esse aqui, então o 4p3, o nível 4, subnível P, ocupado com 3 elétrons. Portanto, agora é o que ele pede, ó, ele deu uma informação para a gente, agora vamos ver o que ele está pedindo. O seu número atômico e a sua posição na tabela periódica será. Então ele deu essa informação aqui desse subnível mais energético e ele está querendo que a gente diga qual é o número atômico desse átomo que pertence a um determinado elemento, né? E a sua posição na tabela periódica. A gente consegue saber isso? Sim, tá? Vamos resolver a questão exatamente para mostrar para vocês aqui. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai precisar distribuir elétrons aí. A gente vai precisar fazer a configuração eletrônica partindo dessa informação que ele deu, que o subnível energético, o subnível mais energético desse átomo é o 4p3. O que isso significa? Que a gente vai ter que olhar aqui para o diagrama de Linus Pauling e começar a colocar elétrons até chegar onde? No 4p, terminando com 3 elétrons nele, tá? Então a gente vai colocar elétrons aqui, 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 né? Até chegar no 4p. Então, como vai funcionar isso? Ó, eu vou até fazer aqui numa altura que vai dar para a gente ficar olhando o diagrama ao mesmo tempo, tá? Então eu vou colocar aqui em cima, ó, vou dizer que é um átomo X hipotético, porque ele não disse a qual elemento pertence, ele só falou que o subnível mais energético desse átomo é o 4p3. Então a gente tem que distribuir os elétrons até chegar ali no nível 4, subnível P, colocando 3 elétrons para a gente descobrir, tá? Então, como eu vou começar essa distribuição?
partindo daqui, olha, falei para vocês, a gente sempre pega a primeira seta e vai descendo, né? Então, eu primeiro vou usar o nível 1 dele com o subnível S, que cabe até 2 elétrons ali, tá? Então, vejam como funciona isso, né? Aqui o 1 é o nível, o S é o subnível e esse 2 é o número de elétrons que está nesse subnível S do nível 1, tá? Então, beleza. Aqui terminou a seta, eu tenho que pegar a próxima. O que eu tenho para usar agora? Nível 2, subnível S. Então, de novo, se é o S, só cabe 2 elétrons nele, né? Terminou a seta, eu vou pegar a próxima, 2p. No P cabe 6 elétrons, tá? Igual tá aqui pra gente, ó. Aí eu tenho ainda mais um dado nessa mesma seta, que é o 3s. Cabe 2 elétrons no subnível S. Terminou a seta, eu vou pegar a próxima, 3p. Cabe 6 elétrons aqui no P. 4s. Cabem 2 elétrons no subnível S, tá? Terminou a seta, aí eu vou pegar a próxima, 3d. Cabem 10 elétrons no subnível D. Eu sempre tenho que ir preenchendo com a quantidade máxima que cada subnível comporta, tá? E aí, olha onde eu cheguei agora, no 4p, que é exatamente onde o enunciado diz que vai terminar a distribuição eletrônica desse átomo, né? 4p, então, e ele diz que termina com 3 elétrons, olha lá, 4p3. Então é assim que eu tenho que terminar aqui. Beleza? Então essa foi a nossa distribuição eletrônica aí do átomo. Ficou meio esquisito aqui, pronto, melhorou. Do átomo que o enunciado está citando para a gente. Então essa é a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. Tá? E agora, vamos ver o que ele está pedindo. Então essa é a distribuição. A primeira informação que ele pede ali para a gente é o número atômico, né? Portanto, o seu número atômico e a sua posição na tabela periódica será... Qual é o número atômico desse átomo aí? Dá para saber? Dá. Por quê? Se é um átomo, ele é eletricamente neutro, o que significa que o número de prótons, para a gente saber o número atômico, é igual ao número de elétrons. E eu consigo saber dele o número de elétrons aí. Como? Somando os elétrons que eu distribuí aqui nessa configuração, tá? Então vamos ver quantos elétrons tem aí. Ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 10, 30, mais 3, 33. Então, esse átomo aqui tem 33 elétrons, o que significa que ele terá também 33 prótons, e o número de prótons é o que corresponde ao número atômico, tá? Então, matamos a primeira aqui, ó. O número atômico desse átomo é 33, porque ele tem 33 elétrons, então também terá 33 prótons. Aí a gente já consegue, então, eliminar algumas alternativas aqui, olha. Na A diz que ele tem 23, na D, 33, B, perdão, tá esquisito esse B aqui. B, 33, embaçou um pouco, voltou. Então, na A, 23, o número atômico, B, 33, C, 33, D, 28 e 33. A gente sabe que o número atômico é 33, isso já exclui para a gente algumas alternativas aí, né? Então, a A já não vai ser e a D também já não vai ser, porque ali está falando, opa, desfocou, 23 e 28, né? Número atômico, a gente sabe que é 33, então a gente está entre B, C e E. Agora a gente consegue ter outra informação aí. Qual? A gente viu que a distribuição eletrônica dele terminou no nível 4, né? E isso no próprio enunciado já dava para ver lá, ó, que é o 4p3, né? Nível 4, subnível P, com 3 elétrons, certo? Se ele terminou, se o nível mais energético dele é o nível 4, o que significa? Que ele tem 4 camadas, tá? Ó, a gente olhando de novo aqui para o diagrama de Linus-Pauling, ó, aqui estão as camadas, né? As letras são as camadas, K, L, M, N, O, P, Q, correspondentes aos níveis. Então, se ele tem 4 níveis energéticos, né, ocupados por elétrons, ele
vai até a camada N aqui, olha. Ele tem 4 camadas. Se ele tem 4 camadas, a gente vai se lembrar da tabela periódica e lembrar de que os períodos, né, que ele está dando aqui nas alternativas, exatamente representam o número de camadas, tá? Dos átomos ali na tabela. Então, se ele vai até o nível 4, ele tem 4 camadas, então ele está no quarto período da tabela. Os períodos são as linhas, né, horizontais das tabelas, tá? Assim, olha só o que a gente consegue agora. A gente tem número atômico 33 na B, na C e na E, mas a gente sabe que esse átomo está no quarto período. Por quê? Porque ele tem 4 níveis energéticos, ele tem 4 camadas ocupadas por elétrons, né? Então ele é do quarto período. Ó, então ele tem número atômico 33, quarto período. Aqui diz quinto período, quinto período. Então a gente já eliminou também. Assim só restou a alternativa E para a gente, como sendo a correta, né? Então a gente sabe que o número atômico dele é 33, né? Número atômico. Fizemos a soma dos elétrons, que é igual ao número de prótons, isso vai corresponder ao número atômico, tá? A gente sabe que ele está no quarto período, porque ele tem 4 camadas ocupadas por elétrons, né? E esse 5A aqui é a família, né? A família 5A, as colunas da tabela periódica, as linhas verticais, né? Família 5A ou grupo 15, tá? A família lá do nitrogênio. Então, como que a gente sabe que esse átomo está realmente na família 5A? A gente vai ter que ver o número de elétrons dele na última camada. E qual é a última camada desse átomo? Qual é o último nível energético que vai corresponder à camada? É o nível 4, né? Ó, ele terminou aqui no nível 4. Vejam que o nível 4 aparecia antes aqui também. Tem o 3D10 lá no meio, mas simplesmente pela ordem energética seguida ali pela distribuição, tá? Quando a gente vai olhar para a camada, a mais externa é a que corresponde ao nível 4, tá? E na camada mais externa, na última camada, como se costuma dizer, quantos elétrons ele tem lá? 2 aqui do nível S mais 3, aliás, 2 do subnível S mais 3 do subnível P. 5 elétrons na última camada, então tá certo. A família 5A, o grupo 15, a família lá do nitrogênio, tem 5 elétrons na última camada, tá? Então esse 5A aqui vai falar sobre a família, onde esse átomo está, 5 elétrons, na última camada. Tá aí. Então a gente respondeu a questão, a alternativa E, que é a correta para a gente. Vocês viram como então esse assunto pode ser cobrado, né? A gente deu aqui uma aula, certo? Uma aula de configuração eletrônica, diagrama de Linus-Pauling. Mostrei para vocês essa ferramenta, como funciona, né? O que representa cada informação aí contida nesse diagrama. Isso é preciso ter em mente, tá? Para você justamente conseguir responder as questões. E a gente viu aqui uma forma como isso é cobrado, tá? Então, essa questão forneceu para a gente esse dado, né, do 4P3, correspondendo ao subnível mais energético desse átomo, que a questão não diz para a gente qual átomo é, e pediu aí dele o número atômico e a posição na tabela periódica. Número atômico 33, posição 5A, quarto período. Com essas informações da posição, você consegue descobrir de qual elemento químico se trata. E se vocês forem lá na tabela, vocês vão ver que é o arsênio, tá? Lá na família do nitrogênio, é o elemento que tem número atômico 33. Beleza? Fechamos então. Muito obrigado por terem participado dessa aula com a resolução de uma questão aqui de química. Um abraço e até o nosso próximo encontro.